Senhor. Assim nós abençoamos estas vidas no nome de Jesus. Amém. Parabéns, irmão. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, assim assentados, como a maioria já está, aleluia! Nós não temos muito tempo, o relógio já até mesmo nos manda parar. Mas eu queria, de forma bem sucinta, bem resumida, trazer uma palavra para os nossos corações desta noite. E eu quero dizer aos irmãos que não é sempre que acontece isto comigo. Mas eu havia preparado uma mensagem, mas chegando aqui, Deus mudou no meu coração aquilo que deveríamos falar aqui nesta noite. E eu estou certo de uma coisa, que o Deus que servimos, Ele é o Deus que conhece cada um de nós. Diz o salmista no Salmo de número 139, que antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele já sabe, porque Ele conhece todas as coisas. Ele é aquele que nesta noite, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os meus pensamentos e conhece os teus pensamentos. E eu creio que Ele tem uma palavra para nós nesta noite. Gênesis capítulo 21, quando estava aqui assentado, o Espírito Santo me falava: fale sobre esse texto nesta noite. E nesses poucos minutos que temos, queremos trazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Quem já encontrou Gênesis 21, pode dizer amém? Amém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele está conosco. Eu queria que você estivesse atento e recebesse aquilo que Deus tem para nós nesta noite. A partir do versículo 14 do capítulo 21 do livro de Gênesis, a palavra de Deus nos diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Amém. Somente até este versículo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, como eu disse aqui, quando eu estava sentado aqui no início do culto, Deus trazia ao meu coração esta passagem bíblica. E se Deus trazia
é porque Ele quer falar conosco através dela nesta noite. E eu sei que os irmãos são conhecedores da história bíblica, da história do patriarca Abraão, o homem que um dia Deus o tirou da sua terra, do meio da sua parentela, e Deus fez ali para ele pelo menos 7 promessas. E uma das promessas que Deus havia feito a Abraão é que Abraão seria pai de uma grande nação, que Deus multiplicaria a descendência de Abraão e ele seria o pai de uma grande nação. E a Bíblia disse que Abraão obedece à voz de Deus, saiu sem saber para onde ia, mas ele saiu pela fé, obedecendo a palavra, a voz de Deus. E diz a Bíblia que quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, na terra da Mesopotâmia, Abraão tinha aproximadamente 75 anos de idade. E houve um dia que Abraão questiona Deus e fala: Senhor, o Senhor me fez uma promessa que eu seria pai de uma grande nação, mas os anos já se passaram e Sara, minha esposa, ela ainda não concebeu. Eu não vejo o cumprimento da sua promessa. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: há momentos da nossa vida que parece que a promessa de Deus está tão longe, que a promessa de Deus está tão, até mesmo impossível de se cumprir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. O Deus que você serve, Ele não é homem para mentir, e Ele não é filho do homem para que Ele se arrependa. Aquilo que Ele prometeu fazer na sua vida, Ele vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Mas há um perigo que nós às vezes passamos por ele. É o perigo de não saber esperar o tempo de Deus. É o perigo de às vezes ser impaciente na espera da promessa e às vezes tentar dar uma ajuda para Deus. Mas Deus não precisa da nossa ajuda. O que Ele tem que fazer, Ele vai fazer no tempo dEle, da maneira dEle. E quantas vezes nós pagamos um preço, e às vezes esse preço é alto, porque dá uma mãozinha para Deus, uma ajuda para Deus. Mas Deus está falando conosco nesta noite: deixa Ele agir. Não tente ajudar Deus, não tente dar uma mão para Deus, porque às vezes nós complicamos a situação quando nós não sabemos esperar o tempo de Deus. E um dia diz a Bíblia que Sara, a esposa de Abraão, o chama e disse: olha, Abraão, eu já estou avançada em idade, eu não posso te dar um filho, mas aqui está a minha serva, a minha escrava Agar, e você pode ter um filho com ela, porque Deus ainda não cumpriu a promessa que Ele fez. E Abraão, ele aceita a proposta de Agar, e aí está o perigo da precipitação, o perigo de não saber esperar o tempo de Deus, o perigo de não saber esperar com paciência no Senhor. Mas o salmista, no Salmo de número 40, ele pode dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E temos que resumir. Mas diz a Bíblia que agora Abraão tem um filho com a escrava Agar, e aquele menino nasce e recebe o nome de Ismael. E diz a palavra de Deus que agora, quando Abraão estava com 100 anos, Sara já avançada em idade, Deus cumpre a promessa na vida de Abraão, e nasce de Sara o filho da promessa,
que era Isaac. E quando Isaac nasce, diz a Bíblia que Ismael começou a zombar de Isaac, causando dentro daquela família uma discórdia, causando dentro daquele lar uma discórdia, a ponto de Sara dizer para Abraão: Abraão, manda essa mulher embora daqui com esse menino, porque aqui não tem espaço para todos nós. E Abraão agora tem que tomar uma decisão difícil na vida dele. Diz aí o texto que ele chama Agar e coloca na mão de Agar somente aí um odre de água, um pão, e lhe entrega o seu filho Ismael e despede Agar. E diz agora que Agar pega esse odre de água, esse pão, e pega o menino que talvez teria uns 15, 16 anos nessa época, e ele pega esses meninos, Agar, ela pega o seu filho e sai errante pelo deserto. O termo errante quer dizer sair sem rumo, sair sem saber para onde ia. Irmãos, já pensou o que é para uma mulher com um filho adolescente sair num deserto somente com um odre de água e um pão? O deserto não tem referência, ela não tinha um mapa, ela não tinha nada que direcionava onde ela ia, mas ela saiu, e saiu talvez pensando: eu vou, mas estou indo para morrer, estou indo para ver o meu filho morrer. E assim saiu esta mulher pelo deserto. E diz a palavra de Deus que chegou o momento daquela caminhada que a água do odre acabou. Talvez ela procurou naquela vasilha, naquele odre, as últimas gotas de água para dar para o seu filhinho, mas já não tinha. Então o único que aquela mulher se viu que ela deveria fazer, e é aqui que eu entro na palavra, diz que ela pegou o seu filho Isaac. A primeira coisa que ela fez, ela lançou o seu filho debaixo de uma árvore. E sabe o que nós aprendemos com isso desta noite? Aquele filho daquela mulher era o filho também de uma promessa de Deus. Deus também tinha feito promessa na vida de Ismael, mas aquela mulher agora chegou numa situação que ela pensou assim: já não tem recurso, a água acabou, e o único recurso é eu lançar o meu filho debaixo de uma árvore para morrer. Olha o que Deus está falando aqui nesta noite, porque talvez alguém chegou aqui nesta noite e você está dizendo assim: a promessa que Deus me fez, o sonho que Deus me deu, aquilo que eu estou esperando já não tem recurso, e você está abrindo mão, você está desistindo, você está julgando como aquela mulher estava julgando aquele sonho para morrer. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Deus que você serve, Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: o teu sonho não vai morrer, a promessa não vai morrer, porque Deus vai cumprir na sua vida. Parece que eu vejo aquela mulher dizendo assim: Deus falou que o meu filho também ia ser uma nação. Deus fez promessa na vida dele, mas já não tem água. A água acabou. E ela lança o seu filho para morrer. E quando ela coloca o menino lá debaixo da árvore, diz o texto que ela se afasta e ela se senta. Diz o texto que ela saiu como uma distância de um arco, um tiro de arco, porque ela pensou assim: eu não quero ver o menino morrer. E ela sentou. Sabe o que isso ensina para nós?
que muitas das vezes, diante dos problemas que se levantam diante de nós, diante das circunstâncias que nós enfrentamos, e que estas circunstâncias estão dizendo assim: já não tem jeito, já não tem recurso, tudo está acabado, tudo está terminado. Às vezes nós também queremos sentar, e quando aquela mulher sentou, ela estava dizendo: já não vou fazer nada, já não vou tomar nenhuma iniciativa. Mas Deus te diz nesta noite: não pare diante das circunstâncias adversas, não desista diante dos problemas, não pare, não senta-te, porque Deus nesta noite quer renovar as suas forças para que você lute pela promessa que Ele fez na sua vida. Ela se afastou e sentou. E Deus está falando contigo nesta noite: não senta, não pare, não retroceda, não volte atrás. O escritor aos Hebreus disse que a alma do Senhor não tem prazer naquele que retrocede, naquele que volta atrás, mas sim naqueles que avançam para a salvação, naqueles que se movem, naqueles que fazem alguma coisa para alcançar a promessa de Deus. Depois que ela se assentou, diz o texto que agora ela começou a fazer algo correto. Até então ela estava fazendo só coisa incorreta. Ela lançou o menino para morrer, ela sentou, ela distanciou. Mas diz aqui que depois disso, diz a Bíblia, que ela levantou a sua voz. E essa é a nossa atitude diante dos problemas. Já foi dito aqui nesta noite a palavra de Jeremias capítulo 33, versículo 3: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A atitude correta é clamar, porque Deus, Ele não resiste o clamor dos teus servos. Quando um crente começa a clamar aqui na terra, Deus ouve lá no céu, e Deus age em favor dos seus filhos. Quando você abre a sua boca e começa a dizer: Senhor, socorre-me, ajuda-me, Senhor, Deus age em seu favor, porque Deus ouve aquele que clama. Lembra de Bartimeu, o cego que estava à beira do caminho de Jericó? Diz a Bíblia que Jesus ia passando ali, e Jesus ia acompanhado por uma grande multidão. E de repente aquele cego percebeu que era Jesus que estava passando. E quando ele percebeu que Jesus estava passando ali, diz a Bíblia que ele levantou a sua voz e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém tentava calar o cego e dizia: cala-te, não incomodes o mestre. Mas quanto mais alguém queria que ele calasse, mais ele gritava, mais ele clamava, porque ele sabia que quem estava passando ali era aquele que tinha o poder de devolver-lhe a vista, de fazer com que ele vesse, de curá-lo daquela cegueira. E é por isso que ele continuava clamando. Não pare de clamar. Diz a Bíblia que quando alguém dizia: cala, Bartimeu, Jesus parou. Quando você clama, Jesus para te ouvir. E nesta noite você pode clamar nesse lugar. Clamar não pelos pastores que estão aqui, clamar não pelos homens que estão aqui, mas clamar pelo nome de Jesus, porque é Ele que pode agir em teu favor, é Ele que pode fazer um milagre
na sua vida nesta noite. Por isso abre a sua boca e clama a Ele, glorifica o nome dEle, porque Ele está aqui e Ele quer fazer um milagre na sua vida nesta noite. Quando Bartimeu clamava, Jesus parou. E se você crê nesta noite, Jesus parou para te ouvir nesta noite. Jesus parou para te abençoar nesta noite. Jesus parou para vir em teu favor nesta noite com milagre e com a bênção, porque você está clamando. O clamor de um crente move as mãos de Deus. Glória a Deus. Eu me lembro como quando meu filho mais velho, por nome André, hoje ele está com 17 anos de idade, mas quando ele tinha 3 aninhos para 4 anos de idade, o André, ele começou a perder a audição. A gente conversava com ele, ele não ouvia o que se falava com ele. Ele já estava indo lá no Brasil, nós chamamos de prézinho, né, no pré-primário. E um dia a professora me chamou e disse: pai, leva esse menino no médico, porque a gente fala com ele e ele não entende, ele não está ouvindo bem. E eu e a minha esposa fomos a um otorrino, a um médico especialista em audição. E ele examinou o André, fez alguns exames e disse assim: olha, o seu filho já perdeu 80% da audição dos 2 ouvidos. E para resolver o problema dele, só existe uma forma. Nós vamos ter que fazer uma cirurgia no ouvido dele. E nós vamos ter que colocar 2 tubos. E ele vai tomar alguns medicamentos, e aquilo que está tapando os tímpanos dele vai derreter e vai sair por esse tubo. Mas antes dessa cirurgia, esse médico me chamou junto com a minha esposa e começou a mostrar um livro com alguns desenhos do aparelho auditivo e disse: olha, para fazer essa cirurgia, o pai e a mãe têm que autorizar, porque se o ouvido rejeitar, ele fica totalmente surdo. Então 2 coisas podem acontecer: ou ele vai ser curado, ou ele pode perder totalmente a audição. E vocês vão ter que assinar um termo de compromisso. E eu pedi ao doutor, então espere, nós vamos pensar e vamos dar a resposta depois se fazemos ou não a cirurgia. E saímos daquele consultório tristes, eu e a minha esposa. E minha esposa me disse assim: Valdir, você lembra quando o André estava no ventre e que não havia feito ainda nenhuma ultrassom para saber se era menino ou menina, e que um dia Deus falou: olha, é um varão que está no seu ventre e ele vai ser um levita na minha casa, ele vai tocar, ele vai cantar. E nós falávamos: como se ele corre o risco de ficar surdo? Mas eu disse: meu amor, meu bem, não se preocupe, o Deus que servimos é o Deus que cura. E me lembro naquela noite, pastor Dário, que eu e minha esposa chegamos em casa e passamos a noite orando, e a minha esposa levou o nome dele para o círculo de oração de muitas igrejas. E aquele médico disse: olha, em 15 dias vocês vêm aqui para dizer se vão operar ou não. Quando estava faltando poucos dias, talvez 2 dias, eu tenho uma cunhada que é cantora, tem CD gravado, e ela foi para uma cidade cantar, um cantor evangélico, e a minha sogra foi levá-la e levou o meu filho também naquele culto, e ele dormiu lá no culto. E a minha sogra disse que quando acabou o culto e ela estava saindo com ele no colo, com o menino dormindo, porque ele dormiu lá,
Ela disse que veio uma velhinha lá da igreja, uma irmãzinha lá no ciclo de oração, de cabelo já branquinho, e se aproximou da minha sogra. E olha, irmãos, que era uma cidade muito longe, lá ninguém sabia o que estava acontecendo com meu filho. Mas aquela irmã chegou perto da minha sogra, e ela, cheia do Espírito Santo de Deus, ela colocou a mão no ouvido do meu filho, e Deus começou a usar aquela mulher em profecia, e aquela mulher falava assim com a minha sogra: filha, hoje eu estou curando o ouvido desta criança. Aquela mulher não sabia de nada. Aleluia! Mas o Deus daquela mulher sabia. Ele é o teu Deus e Ele conhece os seus problemas. Hoje eu estou curando o ouvido desta criança. E a minha sogra começou a falar em línguas, a ser renovada de alegria, de gozo. E ela chegou em casa e nos contou. No outro dia, eu levei o menino no mesmo médico e disse: olha, doutor, antes de fazer a cirurgia, eu quero que o senhor repita todos os exames. E ele fez os exames, e quando ele olhou, ele disse: olha, um milagre aconteceu, o menino já não tem nada, ele está ouvindo perfeitamente, porque o Deus que servimos, Ele é um Deus de milagre. Quando nós clamamos, Ele responde. E Agar começou a clamar. Diz aqui que ela levantou a voz clamando. E além de clamar, diz o texto que ela chorou. Ela chorou. Coisas extraordinárias acontecem quando um crente chora na presença do Senhor. Ontem nós ouvimos a mensagem aqui, quando Jesus disse àquela mulher: não chores, crê somente. Mas às vezes Deus fala conosco: chora, porque eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Quando você chora diante do Senhor, Deus se comove. Há um hino que fala que uma lágrima para Deus é uma frase que Deus tem o poder de interpretar o choro e agir em favor dos teus servos. E quando aquela mulher chora, diz a Bíblia que Deus ouviu lá do céu a voz do menino, e Deus bradou e disse: Agar, não temas, Agar, levanta-te, erga-te e toma o menino, não temas. Deus está falando aqui nesta noite: não tema, levanta-te, erga-te, porque a sua vitória, ela está perto. Quando você clama, quando você chora, Deus brada dos céus. E agora Deus disse: não temas, Agar, eu ouvi a voz do menino. E diz a palavra de Deus que agora Deus abriu os olhos daquela mulher, e ela viu diante dela um poço de água. E Deus disse: agora beba, dá de beber ao menino, porque Deus cuidou de Agar. Deus ouviu o clamor de Agar. E eu quero que você se coloque de pé nesta noite, no nome de Jesus. Aleluia. Agar havia lançado o menino debaixo de uma árvore. Aleluia, Deus. Ou seja, ela estava dizendo: já não tem recurso. Pastor Adilson, sabe o que Deus me falou quando eu cheguei aqui no início desse culto? Deus me falou: pregue esta palavra, porque tem alguém aqui nesta noite dizendo assim: já não tem recurso. Acabou todos os recursos, acabaram todos os recursos. Mas há uma palavra de Deus para você nesta noite. A última palavra, ela não é do homem aqui na terra. A última palavra não é dos médicos aqui na terra. A última palavra, ela é do Senhor. E se o homem diz que não tem jeito, Deus disse tem. E Deus age em favor dos teus filhos, em favor da tua igreja. Talvez você já lançou
o seu filho e disse assim: já não tem recurso. Talvez você está dizendo assim: para o meu problema já não tem solução. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dar solução ao seu problema. Alabaçu de canda, alabaxarabacarabassu de canda, alabaçu de canda. Pela sui de coma, lá sui de canda, alabaxarabaçu de canda, alabaha. Alabaçui, racanda, xarabaçu de canda, alabaha. Eis que te digo assim, filho, nesta noite. Alabaçui, racaxarabaçui de canda, alabaha. Tenho visto as tuas lágrimas, diz o Senhor. Alabaçui de canda, alabaxarabacanda, alabahaias. E tenho visto o teu pensamento que muitas vezes diz: já não tem jeito, a situação ela é irrevogável. Mas eu sou o teu Deus nesta noite e te digo: eu estou entrando com providência, eu estou mudando o quadro, eu estou mudando a situação. E aqueles que estavam preparados para rir, eles vão ter que ver aquilo que vão fazer, porque sou teu Deus, assim diz o Senhor dos exércitos. Deus está me dizendo para chamar algumas pessoas aqui na frente nessa noite. Esse casal, vocês, eu passo aqui à frente nessa noite. Alabaçui de canda, alabaxarabaçui de canda, alabaxarabacanda, alabaxarabacaia. Deus fala com vocês nesta noite. Ele conhece o coração de cada um de vocês. Deus sabe o porquê que vocês estão nesta nação. E Deus contempla obstáculos que têm se levantado para impedir aquilo que vocês estão buscando. Mas Deus está falando assim com vocês nesta noite, que Ele espera de vocês uma decisão. Deus está dizendo assim: a porta que eu tenho aberta para vocês é maior do que vocês estão pensando. Aleluia! Deus manda dizer para vocês aqui nesta noite que Ele vai colocar na mão de vocês uma empresa, que vocês vão prosperar de uma forma tal que vocês serão vistos como pessoas de destaque onde vocês estarão. Mas Deus diz assim: Ele exige de vocês uma entrega, Ele exige de vocês uma decisão. Ele quer fazer algo grande na vida de vocês, mas há um obstáculo que precisa ser removido nesta noite. Santo Deus! Você não planejava estar aqui hoje. Você nem pensava que estaria nesse país nesta data. Mas vocês vieram aqui pensando que era só por questões de documento, por questões pessoais. Mas vocês estão aqui por questão espiritual. Porque Deus, Ele quer trabalhar de uma forma grande na vida material de vocês. Mas depende de uma decisão espiritual. Depende de uma decisão. E Deus te trouxe aqui para tomar essa decisão nesta noite. Independente do que está passando na sua vida, Ele quer uma decisão sua. E as portas vão se abrir. E eu quero te convidar a isso. Levante a sua mão dizendo assim: eu quero fazer um concerto com o Senhor Jesus. Aleluia. E você? Levante os dois as mãos. São duas almas que estão voltando para a presença do Senhor. Boa noite. Esse casal mora na Alemanha. Mas a igreja aqui, Boas Novas,
vai receber notícia do que Deus vai fazer na vida dele. A igreja Boas Novas vai ser notificada do que Deus está falando aqui hoje, do que Deus está trabalhando aqui hoje. Deus me manda chamar mais alguém aqui nesta noite. Irmã Neuza, vem aqui nesta noite, irmã Neuza. Simara, vem com a sua mãe aqui nesta noite na frente. Há um mover do Espírito Santo nesse lugar. A unção de Deus, ela está aqui. E aí onde você está, comece a glorificar o nome do Senhor, porque Ele está trabalhando em seu favor. As águas estão agitadas. As águas estão agitadas. E enquanto as águas estão agitadas, a cura para você, a porta se abrindo para você, a milagre vindo em teu favor nesta noite. Vocês permaneçam aqui por um instante, nós vamos orar por vocês já. Alabacanda, alabaxarabaçu, decanda, alabaxarabaçu. Alabaçu, decanda, alabaxarabaçu, decanda, alabaçu. Imacanda, alabaçu, decanda, alabaxarabaçu. Arabaxarabaçu, decanda, alabaçu, decanda, alabaçu. Assim diz o Senhor nesta noite. Eu tenho contemplado a aflição do vosso coração. Assim diz o Senhor nesta noite. Eu tenho contemplado as feridas, as lágrimas, mas Deus, Ele derrama sobre vós um azeite fresco. Nesta noite, receba o bálsamo, receba o poder do Espírito, e que as feridas sejam curadas pelo poder do nome de Jesus. Deus está curando feridas aqui nesta noite. Deus está renovando as suas forças nesta noite. Deus está trazendo cura ao seu coração nesta noite. Os olhos deles estão abertos em seu favor nesta noite. Se alguém mais quer vir aqui à frente, se tem alguém que quer aceitar Jesus, se quer reconciliar com Deus, ou se tem um problema, uma necessidade, o Deus do impossível, Ele está aqui para te abençoar nesta noite. Pode vir receber.